já tá no fogo. Já tá no fogo. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus, e das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, irmã do sol e do mar, sempre havemos de te amar. O emplumado e vivente coqueiro, da alva luz do luar colhe a flor, a Iracema lembrando o guerreiro de sua alma de virgem senhor. Canta o mar nas areias ardentes dos teus bravos eternas canções, jangadeiros, caboclos valentes, dos escravos partindo os grilhões. Ao calor do teu sol ofuscante, os meninos se tornam viris, a velhice se mostra pungente, as mulheres formosas e gentis. Nesta terra de luz e de vida, de estiagem por vezes hostil, pela mãe de Jesus protegida, Fortaleza, és a flor do Brasil. Onde quer que teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sem par, com amor e saudade desejam ao teu seio o mais breve voltar, porque o verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão e o luar nas areias de prata não se apagam no seu coração. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, queridos ouvintes que acompanham o programa do Varela, estamos começando mais um programa com o hino oficial de Fortaleza, letra Gustavo Barroso, música Antônio Gondim, desenho musical de Gilberto Petronilo. Aqui é a letra do hino de Fortaleza, a nossa capital, Fortaleza, né? E assim estamos começando mais um programa, mais um Varela no ar, o programa do Varela já está no ar, na direção geral Lucas Varela, na era Varela e Monalisa Varela. Nós recomendamos Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, beleza completa em um só lugar. Mais de 500 serviços de estética e beleza para homens e mulheres. Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, Fortaleza, Ceará, entre Padre Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Telefones 85 322407 83 3224 7018, www.varelaesteticabeleza.com.br. Programa Check-up, as últimas novidades na medicina, na saúde, na estética e na beleza. Domingo à noite, às 20 horas, na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Sob o comando da estrela Revelação de TV Cearense 2003, Natália Varela. Programa 100% Jesus e os seus quadros Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, cantando para Jesus, 100% Jesus em loja, a participação dos ouvintes pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2129, 3287 2999. Acesse www.nataliavarela@gmail.com.br. E muito mais sob o comando da missionária Natália Varela, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus. A Rádio Vida 102,9 FM, sábado à noite, às 23 horas, em Fortaleza, Ceará. Programa Vida News, fique bem informado na sua hora do almoço, meio-dia, de segunda a sexta-feira, com Felipe André e Natália Varela. Participe do programa pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. E está começando mais um programa, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E nós estamos começando a leitura do 34º livro das Escrituras Sagradas no Velho Testamento. Profecia de Daniel. O livro de Daniel apresenta o profeta como contemporâneo dos reis babilônios, Nabucodonosor II e seu filho Baltazar, e dos reis Ciro e Dario da Pérsia, portanto, atuando praticamente de 600 a 500 a.C., o que parece improvável. Por outro lado, as visões
dos capítulos 7 e 12 caracterizam até nos pormenores o rei Antíoco IV Epífanes, perseguidor dos judeus no tempo dos Macabeus, 175-164 a.C. Isso leva a pensar que o quadro babilônico seja fictício e que o livro seja um escrito de resistência do tempo dos Macabeus. A memória do sábio judeu Daniel, exilado na Babilônia e mencionado em Ezequiel 14:20, serviria para oferecer visões alentadoras aos arcideus piedosos, aos arcideus, que significa piedosos, né? E aos macabeus em sua resistência contra Antíoco. Os estudiosos datam o livro no tempo de Judas Macabeu, um pouco antes de 164 a.C., pois não menciona a reconquista do Templo de Jerusalém nesse ano. E quanto à morte de Antíoco, ocorrida pouco depois, evoca numa maneira que não corresponde aos fatos históricos. O texto apresentado nesta tradução, em conformidade com a nova Vulgata e com a Vulgata de São Jerônimo, contém, além do texto da Bíblia hebraica, Daniel 1:12, as histórias de Susana e de Bel e o dragão, Daniel 13:14, e os cânticos de Azarias e dos 3 jovens inseridos no capítulo 3, que se encontram somente no texto grego, Septuaginta e Teodosião, usado por Jerônimo. Esses trechos são considerados deuterocanônicos pela Igreja Católica e Ortodoxa. As igrejas da Reforma os consideram apócrifos, embora edificantes. Os capítulos 1 a 12 são compósitos, a parte 1, a parte do capítulo 1 e 2, quarta, é escrita em hebraico, 2, 4b, 7:28 na língua irmã, o aramaico, e os capítulos 8 a 12 novamente em hebraico. Curiosamente, essa divisão linguística não coincide com a divisão das matérias. A obra divide-se numa parte mais narrativa, Daniel 1 a 6, e uma parte mais apocalíptica, visionária, Daniel 7 a 12, seguida dos 2 anexos independentes um do outro, a história de Susana, Daniel 13, e o episódio de Bel e o dragão, Daniel 14. A parte narrativa conta a vida de Daniel e seus companheiros na corte do rei da Babilônia, inclusive as explicações dos sonhos do rei, enquanto a parte apocalíptica é uma visão da história do tempo de Antíoco Epífanes. Os episódios dos capítulos 2 a 6 em aramaico são cronologicamente independentes um do outro, ao passo que a cronologia do capítulo 7, primeiro ano de Baltazar, é continuada nos capítulos seguintes. Talvez o capítulo 7 tenha constituído originalmente o fim das visões dos capítulos 2 a 7, narradas em aramaico. Ulteriormente continuado em hebraico nos capítulos 8 a 12. O capítulo 1 em hebraico teria sido anteposto. Bom, e assim nós... a profecia de Daniel, o 34º livro das Sagradas Escrituras no Velho Testamento, está começando aqui, o primeiro capítulo, a história de Daniel. A palavra do Senhor é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Daniel, o livro
34º livro da Sagrada Escritura no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 1, versículo 1. A história de Daniel. Daniel na corte do rei da Babilônia. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e pôs cerco à cidade. Daniel 1:2. O Senhor entregou então em suas mãos o rei de Judá, Joaquim, e parte dos objetos da casa de Deus. Ele levou tudo para a terra de Senaar. Ele levou tudo para a terra de Senaar e guardou os objetos no tesouro do templo dos seus deuses. Daniel 1:3. Depois o rei deu ordem a Asfenaz, o chefe do pessoal, para escolher entre os israelitas da família real ou da nobreza. Daniel 1:4. Alguns jovens sem qualquer defeito físico e de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos no conhecimento, gente de ciência, capaz de servir na corte do rei. Ordenou também que se ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. Daniel 1:5. O rei determinou que a alimentação diária deles fosse do seu próprio cardápio e o vinho da mesa real deveriam ser revigorados durante 3 anos antes de comparecer à presença do rei. Daniel 1:6. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. Daniel 1:7. O chefe do pessoal deu-lhes outros nomes. Daniel passou a chamar-se Baltazar, Ananias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abidênago. Daniel 1:8. Daniel decidiu que não iria se contaminar com as comidas e o vinho da mesa do rei. Pediu então ao chefe do pessoal que o dispensasse dessa contaminação. Daniel 1:9. Deus fez com que Daniel ganhasse a simpatia daquele chefe do pessoal. Daniel 1:10. Este lhe disse: eu só temo o meu senhor, o rei, que determinou pessoalmente o que deveríeis comer e beber. Se ele notar os vossos rostos mais pálidos do que os dos outros, jovens da mesma idade, vós me estareis condenando à morte perante o rei. Ezequiel 1. Glória a Deus. Daniel 1:11. Daniel disse então ao guarda a quem o chefe do pessoal havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 1:12. Eu vou repetir o capítulo 11, está muito complicado, sabe? Daniel 1:11, né? Daniel 1:11. Daniel disse então ao guarda a quem o chefe do pessoal havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel 1:12. Faze uma experiência com os teus servos. Durante 10 dias tu nos darás para comer apenas vegetais e só água para beber. Daniel 1:13. Depois vais comparar a nossa aparência com a dos outros jovens que comem do cardápio do rei. Então poderás fazer dos teus servos o que quiseres. Daniel 1:14. Ele aceitou a proposta e fez a experiência por 10 dias. Daniel 1:15. Ao final dos 10 dias eles estavam com melhor aparência e corpo mais sadio do que todos os outros jovens que comiam do cardápio do rei. Daniel 1:16. A partir de então o guarda definitivamente eliminou aquelas iguarias e o vinho da alimentação deles, fornecendo-lhes apenas vegetais.
Daniel 1,17. Aos 4 rapazes Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura, bem como a sabedoria, e a Daniel especialmente o dom de interpretar toda espécie de visão ou sonho. Daniel 1,18. Ao fim do período determinado pelo rei para que os rapazes lhe fossem apresentados, o chefe do pessoal levou-os à presença de Nabucodonosor. Esse aqui é Daniel 1,19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor do que Daniel. Ananias, Misael e Azarias, Bom, deixa eu ver aqui, peraí. Daniel 4, não estou entendendo não. Daniel 1,19, vou repetir, Daniel 1,19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daí em diante eles ficaram prestando serviços diretamente ao rei. Daniel 1,20. Por tudo que procurou saber deles em termos de conhecimento e sabedoria, o rei os considerou 10 vezes mais capazes do que todos os sábios e magos que havia no império. Daniel capítulo 1, versículo 21. Maria, já? Aí permaneceu Daniel até o primeiro ano do rei Ciro. E aqui nós concluímos, Mona Lisa Varela, o primeiro capítulo do livro de Daniel. É o 34º livro das Sagradas Escrituras, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. No próximo programa nós voltaremos com a leitura do capítulo 2. Deixa eu ver aqui. É grande o capítulo 2, vou deixar para amanhã. Não vai estourar, já está 9h30. Muito obrigado, nossa diretora, Mona Lisa Varela. Deus lhe pague, viu? Aos nossos irmãos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, quando voltaremos com a leitura do capítulo 2 do livro de Daniel. 34º livro das Sagradas Escrituras, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Até lá, tudo de bom, fique com Deus.